A Força Aérea Brasileira está autorizada a abater os aviões dos garimpeiros que estão lá invadindo terras indígenas. Acontece que toda a tragédia que rolou na Amazônia contou com a ajuda dos militares, seja por cumplicidade, seja por conivência, seja por vista grossa, né? Então, assim, a Força Aérea está autorizada a abater avião de garimpeiro. Mas será que vai fazer isso? Vamos tentar compreender essa dúvida a partir daqui. Vamos lá para as nossas informações e aí, na sequência, a gente ouve o Anderson. O que a gente tem é um decreto do presidente Lula que traz aí uma série de medidas para lidar com a tragédia, com o holocausto indígena, né? E uma das medidas parece meio radical. O Força Aérea, vai lá, pode abater avião de garimpeiro. Vocês sabem que o tio aqui adora ver máquina de garimpeiro pegando fogo na Amazônia, né? Fiquei eletrizado quando eu vi isso. Mas vamos ouvir o homem. Cadê o Lula? O brasileiro, quando ele quer tomar decisão, ele toma e acontece. Já tiramos gente, já houve um tempo que tiramos garimpeiros de determinados locais que eles não podiam invadir. Hoje, eu assinei um decreto dando poderes, sabe, às Forças Armadas, ao Ministro da Defesa, ao Ministério da Saúde. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpo ilegal, tirar os garimpeiros de lá e vamos cuidar do povo Yanomami, que precisa ser tratado com respeito. Ou seja, não é possível que alguém veja aquelas imagens que se viu e que eu tive a oportunidade de ver sábado passado e ficar quieto. Não é possível. Na verdade, nós tivemos um governo que poderia ser tratado como um governo genocida, porque ele é um dos culpados por aquilo acontecer. Ele que fazia propaganda que as pessoas tinham que invadir garimpo, que podia jogar mercúrio. Está cheio de discurso dele dizendo isso. Então, nós resolvemos tomar uma decisão, parar com a brincadeira, não terá mais garimpo. Aqui vai demorar um dia ou dois, eu não sei. Pode demorar um pouco, mas que nós vamos tirá-los, vamos. Não vai ter mais sobrevoo, nós vamos proibir as barcaças de transitar com combustível, sabe? E vamos tirá-los de lá, porque os Yanomamis, sabe, conquistar aquela terra era deles antes da gente existir como brancos, antes de o português entrar aqui. Eles conseguiram a demarcação e nós precisamos dar a eles qualidade e condições de vida, porque do jeito que eles estão vivendo é uma coisa mais do que desumana. Muito bem, esse aí é o discurso que anuncia o decreto. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que tem no decreto, com a CNN Brasil. Eu estou dando destaque aqui para essa história da Força Aérea liberada para bater avião, mas tem várias medidas no meio, então está na hora da gente saber quais são. O Brasil, direto para a capital federal, para o destaque do Pedro Nogueira, que vai nos contar que o presidente Lula assinou um decreto que já está publicado no Diário Oficial de hoje, em que ele autoriza, inclusive, o controle do espaço aéreo do território Yanomami, o abatimento... Hoje era dia 30, tá? De aeronaves que não devem passar por aquela região, a reabertura de postos da FUNAI no território indígena, que se transformou no palco de uma tragédia humanitária. Pedro, bom dia, meu amigo. Antes da gente ouvir o Pedro, só queria notar aqui uma decisão editorial que é muito diferente da CNN aqui para o Meteoro, né? Então a CNN vai lá e fala, tem várias medidas. Tem essa, aquela outra, derrubar avião, mais isso, mais aquilo. E eu acho engraçado como uma coisa radical dessa, né? Derrubar avião de um garimpeiro possa estar no meio da lista ali, separado apenas por uma vírgula de reabrir postos da FUNAI. Uma coisa assim muito simples, muito tranquila. Então aqui a gente está dando destaque para isso porque a gente está meio impressionado mesmo. Mas bora lá para a CNN. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse novo dia na CNN Brasil. Esse decreto do presidente Lula endurece o combate ao garimpo ilegal e também reforça as medidas de apoio nessa crise humanitária que está sendo conduzida ali no território Yanomami. A primeira delas é justamente essa medida da aeronáutica. A Força Aérea Brasileira vai poder criar uma zona de identificação de defesa aérea sobre o território Yanomami. Vai dar mais flexibilidade e possibilidade
habilidades para que a aeronáutica possa identificar e controlar o tráfego de aeronaves civis que eventualmente abasteçam o garimpo ilegal na área. Além disso, vai ter uma troca de informações de inteligência entre o Ministério da Defesa, o IBAMA e a Polícia Federal. Também está prevista a abertura ou reabertura de postos da FUNAI e de unidades básicas de saúde. Muito bem, tá então a CNN. Vamos continuar aqui tentando compreender isso, porque a gente pode ler também a Fórum. De lá vão sair outras informações, quer ver? Olha lá, ó, a canetada do Lula, que está autorizando a FAB, Força Aérea Brasileira, a abater aviões do garimpo ilegal em Roraima. O presidente já assinou decreto, publicado no Diário Oficial, com medidas de auxílios Yanomami para expulsar garimpeiros do território indígena, né? Na reportagem da Fórum, você vai encontrar a informação de que essa zona aí em que a Força Aérea Brasileira vai atuar, monitorando a presença dos aviões dos garimpeiros, vai se chamar ZIDA. Já explico o que é essa sigla. Anderson, ouviu aí? Força Aérea autorizada a abater avião de garimpeiro. Será que a gente vai ver um avião caído no meio da mata, pegando fogo, Anderson? Você acredita nas imagens fortes que esse discurso, esse decreto anunciam ou prenunciam? Bota fé nisso ou não? Eu espero poder botar fé, mas eu lembrei de uma coisa interessante aqui. O Master System fez um comercial uma vez que ele vende um óculos 3D. E aí, na hora que você viu o comercial, saía nave, saía foguete. Eu e meu primo corremos lá e alugamos o Master System só por causa desse óculos 3D. Chegou lá na hora, a gente falou, sabe que tá quebrado? A gente não tá vendo nada, espero que seja a mesma coisa. Eu tô imaginando uma coisa meio Call of Duty, assim, sabe? Só que o que me preocupa nessa história toda é o nome do avião. Você não viu o nome do avião que já foi da Esquadrilha da Fumaça? Não sei não. Então, o nome me complica um pouco, que é o Super Tucano A29A. Esse Super Tucano, espero que ele não seja fogo amigo, né? Eu só espero isso. Mas falando sério aí, eu acredito que assim, o Lula está tomando todas as medidas para limpar o Brasil de todas as formas. Não está fácil. Você vê que ele está fazendo exoneração, está tirando pessoa que o Bolsonaro colocou, e agora ele está tentando minimamente organizar. Mas a questão para mim não é abater o avião do garimpeiro só, ou cortar a estrada. A questão é o que vai se fazer também para se manter a sustentabilidade do lugar, para que essas pessoas possam não precisar de ajuda humanitária, sabe? Porque essa é uma questão também. Vai vir quais são os projetos que serão feitos para que... Mas eu acredito que agora precisa de algumas medidas drásticas, mesmo que fiquem no papel, para assustar pelo menos, porque o garimpo, a gente fez o Tássio trouxe aqui um corte aqui de uma revista internacional. Existe uma preocupação mundial que pode ser irreversível mesmo. E se não tiver algumas coisas, aquela coisa, né, Álvaro? Essa gente, ela tem que sentir medo em algum momento. Elas não podem achar que o Brasil é delas e elas podem continuar mais 500 anos acabando com tudo e destruindo. As cenas dessa população Yanomami, que já tinha tido aquele problema deles desaparecerem antes, e ninguém fala disso, é uma coisa assim desumana demais. Imaginar que essa gente que falava de um Deus, que não sei qual é o Deus dela, o que eles fizeram, né? Uma última informação, eu mencionei aí a sigla que identifica essa zona aérea aí em que a aeronáutica deve atuar, derrubando o avião de garimpeiro, quem sabe talvez uma dessas, né? A sigla é ZIDA, que é Zona de Identificação de Defesa Aérea. Zona de Identificação de Defesa Aérea, ou ZIDA. E aqui fica a minha crítica ao governo Lula, porque se metesse um L no meio, ficava ZILDA, ia ser muito mais divertido, né? Isso, e o L ali é fácil de meter um L. Podia ser, quer ver, ó, Zona de Identificação Livre de Defesa Aérea. Pronto, livre, mete lá livre. É uma palavra que já não significa porra nenhuma mesmo. Entendeu? Isso. O monarca e a galera esvaziaram o significado dessa palavra. Livre, liberdade. Então põe lá, zona livre. Já virou um Zilda. Bem melhor. Mas não tem essa autocrítica o PT não faz.
Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.